Olá, meu nome é Hulk Janelis, professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje a gente está aqui com um cara que é gente boa, a gente vê um monte de artigo dele, achou bem legal, porque ele está falando sobre essas novas tecnologias da era da informação, que tem um monte de gente falando aí que, nossa, é tudo novo, e como a gente, ele já vê que isso aí já é velho, a gente já tem que pensar mais para frente. Que é o Ricardo Cavallini. Ele é autor de 6 livros que abordam tecnologia, negócios e comunicação, é professor da Singularity University, embaixador do MIT Sloan Manager Review Brasil, um dos apresentadores do Batalha Makers no Discovery Channel, colunista no UOL sobre inovação e tecnologia e criador do RUT, o Kit Educacional Eletrônico Aberto, Ecológico e Acessível. Ricardo, valeu por ter aceito aí, cara, uma puta honra ter você aí no nosso podcast e brigadão. O prazer é meu. Legal, tamo aí. Cara, uma das coisas que a gente estava discutindo, né, quando a gente montou lá a empresa, a Atom, lá atrás, há 5 anos atrás, a gente veio com uma pegada de tentar pegar umas impressoras, pensar em impressora 3D, a tecnologia 3D, né, como sendo real um método de produção. Afinal, a gente já sabe que na década de 90 a Embraer já usava fazer umas peças de equipamento, hoje já tem vários aviões que já são feitos com várias peças, assim, muito mais peças do que antigamente. E uma coisa que a gente bateu, apesar do Ron Arad, em 2000, ter exposto a luminária dele, que foi a primeira grande luminária que pensou na evolução, a gente falou, pô, vamos montar uma empresa, vamos fazer com um filamento que tornou barato, a impressora tornou barato. Cara, ela saiu de 500 mil, né, reais, né, para tipo 5 mil reais, 4 mil reais, né, em tipo uma década, né. Pensou em fazer tal luminária, a gente viu algumas luminárias sendo vendidas, a gente tem os contatos na Gabriel, e daí a gente fez a luminária, tal, produziu, e, cara, o que bateu de frente foi as pessoas não estavam preparadas, nem o lojista, nem as pessoas, porque elas ainda estavam com a mentalidade daquela coisa de tipo, eu quero tudo lisinho, eles não estavam aceitando essa coisa das linhas. Fora a nossa questão do plástico, por mais que fosse biopolímero, a gente via esse problema. Você acha que isso é um problema sério e você acha que tem os preconceitos disso, da impressão 3D? Ou por que você acha que as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de coisa? Vamos lá, acho que tem muitos assuntos aí dentro do que você falou. Em relação a esse ponto específico, né, das pessoas acharem, puta, queria uma peça lisinha e tudo. Hoje nós temos uma impressora que custa R$ 1.500 e temos uma impressora que custa 2, 3 milhões de reais, às vezes até muito mais do que isso. Então, a gente consegue fazer coisas lisinhas, né, a outros preços, outros tipos de investimento, mas as impressoras que a maioria das pessoas tem acesso, ela realmente deixa essas linhazinhas, não fica... Até você conseguiria fazer lisinho, mas demoraria muito mais, enfim. O ponto é, acho que tem uma questão cultural que isso pode mudar, inclusive mais de uma vez, tá? Porque hoje o que eu percebo é que muita gente gosta da peça impressa com todos os seus defeitos, porque aquilo tem um atrativo de ser tecnológico ou de ter outros conceitos por trás, de você não jogar muito lixo porque é uma coisa personalizada, você não tem que fazer milhões de peças, do fato de você poder depois quebrar um pedacinho, você poder imprimir só aquela peça, de você poder modificar e melhorar. Então, acho que tem outros propósitos por trás disso que algumas pessoas agora estão conseguindo ver e gostando mais. E talvez daqui a alguns anos volte para o momento onde a tecnologia esteja mais madura e ninguém aceite mais a pecinha já com essas características que remontam à impressora 3D. Então acho que isso vai e volta. O que eu acho interessante é o seguinte, o que eu percebo muito é que às vezes eu pego, por exemplo, tem alguns produtos que são lançados muito tarde. Então vou te dar um exemplo. Quando a Disney lançou o Star Wars, o Mandalorian, eles mantiveram com muito segredo o Baby Yoda, né? Que é um personagem que, a hora que saiu a série, virou um personagem icônico, todo mundo ama de paixão e tudo mais. Só que eles mantiveram tanto segredo que nem as empresas parceiras da Disney sabiam do personagem. O que aconteceu? Os caras lançaram, foi um puta sucesso e não tinha absolutamente nenhum merchandising. Não tinha caneca, não tinha camiseta, não tinha boneco, não tinha nada. O que aconteceu? As pessoas começaram a imprimir o boneco em casa. Né? E aí, eu não vou nem entrar na discussão se isso é legal, se isso não é legal, ou se o boneco é mais perfeito ou não, mas o que eu notei é o seguinte, e eu já tinha visto outras vezes isso, tá? Com outras situações similares. O que eu percebi é que as pessoas que imprimiam esse boneco amavam ele da mesma maneira e até mais do que um boneco se elas tivessem comprado.
E isso é uma coisa que me provocou. Falei assim, por que que essas pessoas estão gostando deste boneco que não tem o acabamento e a cor e a perfeição? A maioria deles não tinha articulação, né? Aham. Óbvio que dá para você fazer, mas a maioria faz um objeto sólido, É, não, uma não tem estátua. articulação. É, Por que que as pessoas gostavam? E eu comecei a tentar entender isso, cara. E eu legal. percebia que tinha vários motivos. O primeiro é o fato de você mesmo estar fazendo, né? Isso tem um valor Made intangível que é it difícil de yourself. explicar. É. É. O segundo é a exclusividade. Eu tenho e ninguém tem, porque ainda não tem nas lojas. O terceiro é, porra, foi feito na impressora 3D, que ainda tem um valor, agora cada vez mais tem um valor dessa coisa tecnológica e tudo. Talvez daqui a alguns anos se perca isso. Então você tem outros valores que a gente não está levando em conta e que é atrativo. E no final, a hora que a gente começa a falar sobre essa história, a gente volta ao básico, cara, que é a experiência vale mais do que a porcaria do plástico, né? Exato. Ou do metal, ou da forma, É ou tipo artes seja e lá que. ofícios, né? Eu sempre penso no artes e ofícios nesses momentos. Então, acho que é um pouco disso, entendeu? E aí, se a gente for olhar uma discussão mais de empresa, né? Isso é uma coisa que a gente está cansado de falar, cara. O que você está vendendo não é necessariamente o que o cara está comprando, Exato. né? E isso vale para essa situação e vale para outras também, né? É o Golden Então, quando a gente Cycle, olha, né? Do Simon Sinek. É o Golden Cycle do Simon Sinek. exatamente, cara. E aí você fala assim, pô, mas essa é uma provocação que eu faço para algumas empresas, né? Quando minha filha era menor e ela tinha mochila para ir para a escola, ela não queria uma mochila sensacional que durasse 10 anos. Ela queria uma mochila porcaria que durasse 3 meses para poder trocar de mochila a cada 3 meses. É óbvio que eu não incentivava isso e a gente não fazia isso, mas a hora que a gente começa a ter impressão 3D e você não precisa mais imprimir 3 milhões de peças e você pode imprimir uma peça para sua necessidade e você pode trocar essa peça a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada um ano, isso traz novas discussões, né? A hora que a gente olha, por exemplo, para dentro da sua casa, quanto custa metal hoje? Uma Uhum, torneira, uma maçaneta, uhum, é um valor alto, uhum. né? E o que essas empresas estão vendendo? Elas estão vendendo maçaneta? Não, nunca venderam maçaneta. Nunca é Pois é, atributo, é mas, sempre mas, benefício. será, mas será que elas não acham que estão vendendo maçaneta? Assim como a indústria de... Acho, acho. Os jornais achavam que estavam vendendo notícia, na verdade estavam vendendo papel, né? Uhum. E as pessoas não estavam comprando nem notícia, nem papel, Aham. né? Ou a indústria da música achava que vendia música, mas vendia uma bolacha de plástico. Ou o McDonald's, né, no Forma de Poder, que é quando o cara descobre que ele, na verdade, é mais da área de lotes e imóveis do que de hambúrgueres, né? Que é quando tem essa percepção de valor, é louco isso. É. Então, acho que essa discussão ela é mais profunda do que simplesmente a gente falar das ranhuras, Aham. mas é uma discussão que acho que culturalmente ela pode mudar ano a ano. Você vê, por exemplo, casos do filho do Will Smith lá que está vendeu uma empresa dele, virou uma empresa que vale centenas de milhões, Hum. porque é uma empresa que vende água, mas a garrafa d'água é feita de plástico reciclável, não sei o que, tem um propósito e tal. Ele não estava vendendo água, Sim. né? Então, Então, a gente percebe que essa discussão ela é muito rica e ela é muito pertinente para as empresas hoje que ainda não conseguem identificar o que efetivamente elas estão vendendo. e eu acho que fora isso, elas também têm um pouco de medo, né? Porque na hora que elas confundem muito, uma coisa que eu falo muito também dentro dessa relação é que as empresas têm que entender que o dinheiro ele é um resultado de um produto muito bem alinhado, de uma ideia muito bem alinhada com o mercado. Alinhada com o mercado que eu digo, a pessoa tem que desejar, tem que entender, e você vende para as pessoas, né? E é por causa delas que você vende. E quando ficar voltando muito, eu vejo que as empresas começam a quebrar, quando elas falam, não, mas eu produzo escada, eu produzo cimento. Não, cara, você produz meio de locomoção para a pessoa chegar do outro lado, sabe? Não é asfalto. E talvez com as novas tecnologias e produção isso se torne mais eficiente, né? Porque você pode testar muito rápido, validar muito rápido e não precisa de um grande esforço de material, de bens base para você construir um novo produto, né? E você entregar relevância de serviço. Mas eu acho que as novas tecnologias, elas não estão fazendo as empresas evoluírem porque está levando novas ferramentas para as empresas. Não. Tá. Ela está fazendo as empresas evoluírem porque ela está trazendo riscos para as empresas. Então, é muito mais pela Ah, dor do que pelo amor. Tá? Então, assim, não é tá. porque agora eu tenho impressora 3D ou plataformas de prototipagem eletrônica rápida, ou financiamento coletivo, ou maneira de vender online. Não são as novas ferramentas que estão impulsionando as empresas a evoluir. É o risco, o consumidor está mudando, está todo mundo indo para cá, indo para lá. Agora o cara não precisa comprar, ele aluga e por aí vai, entendeu?
Aham. É sempre o risco. Por quê? Porque as empresas são máquinas, é óbvio que eu estou simplificando, mas as Sim, empresas sim, são sim. máquinas e a máquina funciona para manter a máquina. Aham. Então, por isso que é muito difícil inovar na empresa, por isso que é muito difícil a gente falar sobre risco, ou Uhum. sobre testar, ou sobre prototipar, porque a máquina ela é feita para fazer a máquina funcionar. Né? Então, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de mudança dentro de uma empresa. É, É mas ela, difícil mesmo, tá? Não é, isso não tem a ver é. com preguiça ou com. Não estamos falando que as pessoas não são burras ou são preguiçosas ou são. Não é isso, cara. É que o mecanismo das empresas realmente é complicado de mudar, entendeu? É, o que a gente acaba falando daquele, acaba engessando em alguns pontos e tem que fazer o negócio funcionar e girar, é um fato. Esse é um É, e problema. mesmo, e mesmo o CEO, cara, assim, você fala, as pessoas acham que o CEO não tem chefe, o CEO também tem chefe. É, né? Assim, seja o conselho ou seja o mercado É. financeiro, né? Esse cara não pode chegar lá e falar assim: ah, que eu vou fazer que nem a Amazon, eu não vou ter lucro nos próximos anos, que eu vou crescer exponencialmente. O cara não termina de falar, o cara perde o emprego, entendeu? Perfeito. Então não é fácil. É. Você tem que criar outros ativos, você tem que criar outros princípios. É foda mesmo. Eu brinco com os alunos, falo: você quer ser chefe? Todo mundo, né? Sonha em ser chefe. Então se prepara, aliás, você quer ser patrão? Então se prepara para ter o pior chefe da sua vida, o seu cliente. Porque ele não é assim, é aquela coisa que eu falo, cara, não é você trabalhou um mês, você tem que entender que você trabalha e se você não fizer um bom trabalho, você não vai receber. É simples assim. Não é tipo, às vezes eu tá com preguiça, não fiz, ou às vezes eu fiz, ou às vezes eu briguei com o meu chefe. Você brigou, perdeu o cliente, perdeu o valor, perdeu, quer dizer, você perde tudo. Então você tem que saber lidar com com todo esse sistema. E empreendedor e chefes em geral, eles têm, na verdade, sempre dois trabalhos, né, cara? E ele não tem como dividir o tempo. O primeiro é entregar, o segundo é vender. É, Vender no sentido amplo, então não sim. importa se você vender para o seu chefe, vender para o seu funcionário, vender para o mercado, mas assim, se você passa um mês sem vender, isso vai te dificultar lá para frente. Então é um trabalho em duas mãos, assim, muito complicado. É complicado, é complexo mesmo, cara. Uma coisa dentro de quando você falou sobre esses valores que estão mudando, eu lembrei muito falando lá do blockchain, né? E também do NFT, né? O quadro que foi vendido, como é que é o nome? É Everydays lá. É legal aquilo lá, né, ter acontecido, porque é realmente uma transformação da percepção de que, assim, eu lembro muito eu esqueci agora do pintor, mas o pintor que escrevia assim, isso aqui não é uma maçã, eu sempre esqueço o nome, eu sou ruim para nome, mas ele coloca assim, isso não é uma maçã, e ele vendia. E aquilo lá tá falando sobre a percepção de tipo, é simplesmente uma pintura de uma representação. E hoje com a internet, que a gente acha que pode copiar tudo, esses meios vêm para potencializar e melhorar muito mais, né? O valor realmente do que a percepção e não o objeto, né? Tem um crescimento enorme disso. Né? É, tem esses assuntos, né, como o NFT, de você vender ativos digitais, é muito difícil a gente entender, porque eles estão misturando, na verdade, vários outros assuntos que não tem nada a ver com o digital, não tem nada a ver com Exato. modernidade, mas que já eram muito difíceis da gente discutir, tá? Então, esquece o digital. Pensa assim, pô, eu tenho vamos falar de obra de arte. E Uhum. esquece os grandes caras que já são consagrados. Mas Sim. por que esta obra de arte aqui, alguém vai pagar 40 milhões nela? Isso Uhum. na cabeça de algumas pessoas não entra. Ou vamos até ser mais profundo, por que que esse artista aqui, que tem um trabalho muito similar a esse outro, vende pra cacete e a obra e o artista é venerado e esse outro aqui não é, né? Uhum. Então são coisas que são complicadas, ou não precisa nem ir para arte, mas por que que essa figurinha, por que que alguém pagou 4 milhões numa figurinha de beisebol? Uhum. Ou por que que as pessoas colecionam figurinha de beisebol? Para algumas pessoas isso é natural e é compreensível, para outras isso não é nada compreensível. Então a hora que você fala, por exemplo, de vender obra de arte digital por milhões, às vezes feitas por uma inteligência artificial, dá um nó na cabeça das pessoas, porque a gente está colocando um monte de coisas no mesmo saco que às vezes é difícil a gente compreender, Uhum. né? Você não... Então é um assunto bastante complexo, mas eu acho que isso pode destravar uma série de questões. Assim, se a gente for olhar, quer ver, eu vou dar dois passos para trás. Se Claro. a gente for olhar, imagina que daqui a dos 200, 300, 400 anos, você seja professor de história e você vai explicar a internet em uma Uhum. frase. Uhum. Uma das maneiras que você pode explicar a internet é dizer o seguinte: a internet foi
uma coisa que existiu e que viabilizou a inovação como nunca antes. Né? Então, a gente pode explicar a internet como uma maneira de viabilizar ou de democratizar a inovação. Né? Então, o que você vê hoje de pessoas vivendo de produção de conteúdo ou de pessoas, de pequenos produtores vendendo para o mundo inteiro, aí dá para falar horas e horas aqui, mas assim, no final, tudo isso é de uma maneira de democratizar o acesso e a inovação. Prosumidor e os meios de massa para massificação, é isso aí. Então, quando você fala de Aliás, NFT, talvez isso democratize a arte. Porque nós estamos falando de plataformas de N para N, onde você tem hoje designers ou diretores de arte no Brasil, ou ilustradores, ou quadrinistas, que são caras que hoje não conseguem viver, porque os meios de produção e os meios de venda são centralizados ou são muito custosos. Então, o cara, para fazer um quadrinho, puta, é um puta trabalho, aí depois ele tem que vender, ele tem que produzir e não sei o quê, e como é que ele acessa as pessoas e não tem mais banco, não tem mais livraria, mesmo chegar nas livrarias tradicionais já é difícil. Né? A hora que ele tem essa coisa de N para N, talvez democratize a arte como nunca antes, entendeu? E isso não só a arte, mas diversas outras coisas, porque a gente pode ter NFT amanhã. Queira ou não queira, o exemplo que você está dando já aconteceu, que foi com a questão do jornalismo, né? Quando começou a entrar a internet, a primeira coisa que deu impacto foi a questão de surgirem jornalistas muito bons que talvez não tivessem oportunidade, porque teve aquele medo, vai democratizar, mas todo mundo vai fazer. Não, depois o mercado mesmo vai se alinhando, né? Ele vai se alinhando em alguns aspectos, em outros ele vai mudando, tá? Então, quando a gente analisa, seja jornalismo, seja arte, seja qualquer outra coisa, a gente tem que tomar cuidado porque existem muitas camadas disso, tá? Então, por exemplo, o jornalista, você tem o jornalista, a pessoa física, o cara que trabalha, né? Você tem o jornal, que é a pessoa jurídica, aí você tem o jornalismo e você tem, acima de tudo isso, o quarto poder. Então, se a gente for analisar essa mudança, cada um desses caras é uma análise diferente. Óbvio que um impacta no outro, mas você pode ter um cenário que em 10 anos morram-se todos os jornalistas ou todos os jornais, e os jornalistas ou os jornais mudem, evoluam e estejam muito bem. Então, é óbvio que num ecossistema, um influencia no outro. Mas não quer dizer que se daqui 300 anos não existam mais jornais, não quer dizer que o jornalismo não esteja mais vivo do que nunca, ou os jornalistas não estejam mais vivos do que nunca, ou o quarto poder tenha mudado, enfim. Essa análise é sempre muito complexa, porque a gente tende a colocar tudo na mesma análise e não é tão simples assim. Acho que isso vale a pena falar. Quando a gente fala de artista, hoje você tem todo um ecossistema de galerias tradicionais, de artistas, de investidores tradicionais, e amanhã, de repente, isso pode mudar completamente. Óbvio que quem detém o status quo sempre vai ficar incomodado. Sim. Né? Agora, você tem alguns movimentos interessantes. A Christie's, que é uma das maiores casas de leilão, foi uma das primeiras a entrar nessa história. Verdade. Leiloando obra virtual, obra feita por inteligência artificial. Né? Você tem outras casas de leilão bem tradicionais entrando nisso também. Acho que tem uma questão no momento que a gente vive hoje, que como as empresas, mesmo de segmentos onde não tiveram impacto profundo ainda, olharam para o lado e viram outros segmentos muito transformados, já entenderam que não precisa esperar a água bater na bunda, porque a água vai chegar na bunda. Então, de repente, você fala assim, pô, mas a casa de leilão, o segmento deles talvez não foi tão transformado quanto a indústria de investimento financeiro, por exemplo. Mas o cara olha para o lado e fala assim, cara, mas a gente vai ser. O cara olha para NFT e o cara fala, a gente vai ser. Então, assim, ou a gente entra ou a gente entra. Né? Então, ele não precisa esperar esse mercado acabar com o mercado dele ou botar o mercado de ponta cabeça para ele se mexer. E fica mais fácil ele convencer, inclusive, o acionista dele, entendeu? Sim. Tá vendo o que aconteceu com o fintech? O que está acontecendo com isso? Está acontecendo com aquilo? O que aconteceu com isso aqui? Está acontecendo com o varejo? Está acontecendo com isso aqui? Então, olha NFT. O NFT é quem vai nos matar. Então vamos entrar nessa história. É mais fácil você convencer os caras, porque você tem quilos e quilos de benchmark, de exemplo. Novamente, a gente tem que olhar a empresa como máquina, né? E como máquina, muitas vezes essa história de você ter o benchmark, de ter o exemplo, é o que ajuda o cover my ass, ajuda a dar o exemplo, ajuda
a convencer as pessoas. Sim, sim. Você fez lembrar de duas coisas, né? Uma que eu acho que os discursos que eu ouço hoje, nessa nova transformação que a gente está, são os discursos que eu ouvia nos livros de história quando saiu do agrícola para o industrial. Eu acho que as pessoas ainda estão naquela cabeça do industrial e é por isso que tem essa barreira. Mas como assim? Não, tem o produto na minha mão, né? Eu percebi que trabalhando com design de produto, uma coisa que pesava no Brasil é que quanto mais pesado é o produto, o brasileiro dá mais valor. E isso é uma característica brasileira. É muito engraçado isso. Né? Então, tipo, um produto. Eu lembro quando lançou a câmera de plástico, né? Ela era muito leve. Ah, não, essa aqui é uma porcaria e metal é melhor. E a gente sabe que os polímeros evoluíram pra caramba. E uma outra coisa dentro disso que eu achei bem legal Você tem foi. produtos hoje, desculpa te interromper, você tem produtos hoje que os caras botam uma barrinha de ferro dentro para ele ficar mais pesado. Exato, um monte de produto. Isso é muito doido. Porque as pessoas não percebem, elas querem ter essa questão do peso, do pegar, do tangível, né? E eu acho que é isso que ainda tá impregnado no inconsciente ainda. Acho que as novas gerações, eu percebo que as novas gerações estão mais preparadas. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula em 2000, quando eu comecei a dar aula em 2008, eu já estava percebendo. Hoje é radical pra caramba. Mas na minha época de colégio, o objetivo quando você fazia 18 anos era um carro. Hoje o objetivo da molecada, eles nem lembram que tem carro, eles estão um pouco se fudendo. Eles falam, quero ou viajar, eu quero, sei lá, ficar numa boa, ou ir passear. Tem umas outras coisas que eu acho que começa a desmaterializar, não o valor começa a chegar mais próximo, para mim, do valor da essência da coisa. Uma coisa que eu vi uma crítica bem pesada e eu vi que uma empresa aqui no Brasil, e tem que bater palma, porque ela investiu lá atrás, todo mundo riu, num certo ponto, e depois agora estão entendendo a lógica, foi o Magazine Luiza quando criou a Luiza, que já vinha a ser uma tendência essa virtual, todo mundo falou, virtual, isso aí é ridículo, não sei o que lá, e né, você tem hoje um movimento absurdo que você tem até uma blogueirinha que eu sigo, que é a Lili Pique, Lilic, que ela é virtual, Acho que faz é a maior do propaganda, mundo, né? é a maior do mundo. Eu acho fantástico. E ela é imperfeita, tem um monte de coisa que é legal, são quebras de paradigma, né? Eu tô vendo que tá quebrando muito mais paradigma quando chega na essência do que quando você montava uma. Qual que seria uma personagem montada? Eu imagino, qual que seria a personagem montada na década de 90? Era tipo Mulher Nota Mil, lembra desse filme? E hoje é uma Lembro. menina que tem sarda, tem dente separado. Eu acho muito legal quando tem essa. Chegar na essência. Eu acho que esse é o Eu acho que valor, né? a história da virtualização realmente é muito difícil de algumas pessoas entenderem, né? Seja por que alguém paga por uma roupinha virtual, seja por que eu falo com uma pessoa que não existe, né? Uhum. Mas acho que isso é cultural, sabia? E a cultura Eu também acho. muda e tem mudado mais rápido do que a gente imagina, ou do que algumas pessoas gostariam. Mas eu acho que tem sido para evolução, sabe? Para dar esse exemplo que você deu, entendeu? De não ter aquele padrão de beleza que alguém cagou regra para a gente entender que é o padrão de beleza, né? Eu acho que tem sido uma evolução, entendeu? Ainda que Uhum. tenha alguns tropeços, Sim, às vezes, sim. tem sido uma evolução. Sim, mas eu acho importante isso, porque é uma mudança, tem que ter essa mudança de mindset aí. Em relação à indústria 4.0, eu estou achando que está tendo uma grande transformação, tem várias empresas já produzindo os produtos finais, né? As empresas grandes. Eu já vejo, a gente já fez até, tem um balde de pipoca aqui, que a gente fez um negócio que a gente imprimiu na impressora, que é uma da Seite, que os caras tinham que fazer um molde muito rápido. Eu modelei, a gente imprimiu o balde, os caras pegaram esse balde, deram só um trato e usaram a ferramenta para fazer a ferramenta de fundição. Isso é um ponto. Mas já tem impressoras, tipo da HP lá na Espanha, tal, que eles já estão fazendo molde já na produção, sem precisar ficar jogando material. E a gente já vê também os tênis da Adidas aí, que já vem 3, 4 anos produzindo tênis já numa escala industrial. Quando a gente fala dessas tecnologias, a gente está falando disso, né? A gente está falando de tipo realmente ser mais inteligente. É o just in time realmente funcionando, né? É, você tem Adidas, Nike, Under Armour, tem bastante gente fazendo. Na verdade, eles estão fazendo a sola, né? Uhum. Tem duas coisas aí, né? Primeiro é uma evolução da tecnologia de impressão 3D para um caminho onde a gente vai conseguir fazer várias escalas, tá? Eu vou conseguir fazer peças finais de uma unidade, ou de 100, ou de 1.000, ou de 10.000, ou já está indo para milhões. Vai chegar uma hora que vai valer a pena. Esse custo-benefício é muito particular de cada objeto, porque tem a E ver com a modelo de empresa, tem a negócio, ver. né? É. Exatamente, tem a ver com o modelo de negócio, tem a ver. Óbvio que você vende um produto de maior valor agregado, etc. e tal. Mas você tem uma situação intermediária, que é o exemplo que você deu. Você já é possível hoje você imprimir o molde na impressora 3D.
E o grande problema do mercado mundial é que o molde é muito caro. Tem uma provocação que eu faço, e que acho que é a primeira vez que eu falo isso em público, normalmente eu falo isso em palestra, em ambiente fechado, mas as pessoas tendem a acreditar que as empresas mais inovadoras são as que fazem produtos mais legais, mas as empresas mais inovadoras são as que criam ferramentas novas. Exato. Isso é uma loucura, porque absolutamente tudo que a gente produz em escala é limitado pela nossa tecnologia de produção. Exato. Então, quando você olha uma Apple, uma Tesla, uma SpaceX, parte relevante do que esses caras estão fazendo é inovar a fábrica. Como é que eu Sim, faço uma tecnologia nova que vai permitir eu fazer um produto diferente? sim, Porque a tecnologia de produção atual ela me limita em algum aspecto. sim. Né? Isso dito, tem uma outra questão em paralelo nisso, que as impressoras 3D permitem fazer peças e formatos e formas que os métodos tradicionais não permitem. Exato. Então, o que a impressão 3D está trazendo para todas as empresas, inclusive as que não inovam criando novas ferramentas, é uma ferramenta nova, acessível e que vai permitir que elas destravem muitas dessas limitações. Então, eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer, tá? A hora que você já tem hoje avião, você comentou de avião, já tem avião que sai com mais de 1.000 peças impressas. Uhum. O avião hoje, mais relevante do que o custo dele, é o peso dele. Exato. Porque a empresa que compra esse avião, ela está comprando, na verdade, um gasto. Uhum. E uma parte considerável desse gasto é gasolina. E uma parte considerável do gasto de gasolina tem a relação com o peso do avião. Quantas pessoas estão dentro, quantas malas estão dentro e, obviamente, o peso do próprio avião. Uhum. Então, se eu, fabricante de avião, entrego um avião para você que é muito mais leve, mesmo que ele seja muito mais caro, no longo prazo, para você pode ser um produto muito mais barato. O payback dele é mais rápido, né? Se isso acontecer em determinado momento, o cara que não usa a impressão 3D para fabricar aviões, esse cara está automaticamente fora do mercado. É E não verdade. adianta discutir, não, mas o meu é mais barato, ou o meu é mais isso, mais aquilo. Fazer, cara, você está fora do mercado, porque o mercado hoje precisa de aviões que tenham essa categoria de peso, entendeu? Ou essa diminuição de peso. Eu acho que tem mudanças aí que hoje as empresas estão começando a entender como é que usa impressão 3D, mas o próximo passo é entender como fazer coisas que não são possíveis hoje, mas que com a impressão 3D passa a ser possível. Uhum. Né? É. Então nós estamos nessa transição agora. Eu lembro de um negócio que está sendo bem legal, está sendo bem estudado lá no MIT, que é a impressão 4D, né? Que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, puta, botaram mais um eixo e estão chamando de 4D. Aí depois eu fui ver os caras, tipo, desenvolvendo ferramentas ou materiais junto com a impressão para que o material se comporte de acordo com. Eu lembro que eles estão testando com um tubo, né? Com um tubo de Uhum. esgoto, de água. Ele tem movimentos peristálticos para ir levando a água, você evita gastar energia lá na ponta. Meu, é animal, com propriedade de materiais, que o grafeno vem para isso também, para ajudar essa porra. Né? Todo mundo fala, grafeno, lindo, maravilhoso, que nem fibra de carbono, que todo mundo acha maravilhoso. Meu, assim, não é usar fibra de carbono para fazer caneta, entendeu? É usar fibra de carbono onde precisa ser. O grafeno onde precisa ser. Eu acho que isso que a evolução lá traz legal, né? Inclusive a impressão de órgãos vai ser também um negócio foda pra caralho dentro dessa linha, né? Tem várias linhas nisso. Tem a linha de você fazer formas que modifiquem o formato dela, seja por temperatura, seja por uma carga elétrica e etc e tal, né? Isso pode ser relevante, seja para modificar uma única vez ou modificar várias vezes. Então, por exemplo, quando você manda a peça para o espaço, é importante que ela seja pequena e às vezes você precisa que ela seja grande. Então, você vai mudar uma única vez. Chegou lá, você já pode ampliar a peça e acabou, né? Então, Uhum. tem soluções que usam origami, mas a solução de uma impressão 4D pode servir para isso também. Mas tem outras linhas também que não é da impressão 3D, Uhum. onde você coloca inteligência na peça para que ela possa, por exemplo, ser flexível em um eixo e não flexível em outro. Ou que ela seja flexível numa parte e não em outra. Então, imagina que você vai fazer uma cadeira impressa, mas que a parte da almofada ela é mais soft, mais suave, ou mais flexível, para ter o efeito lá de você não sentar em uma parte dura, Uhum. mas que o resto não seja flexível, seja duro para aguentar teu peso. O que está acontecendo é o seguinte: o ser humano já tem muita inteligência de plástico e Uhum. outros materiais, Uhum. metal, e o ser humano já tem muita inteligência em software, de fazer simulações de engenharia, etc e tal.
Agora que a impressão 3D está ganhando um volume interessante e um mercado interessante, essas duas ou mais inteligências estão se aproximando e estão juntando com a impressão 3D. Uhum. Então, a impressão 3D com inteligência de engenharia de software vai trazer um monte de coisa nova. Impressão 3D com inteligências de materiais, seja plástico, seja metal, vai trazer um monte de coisa nova. Impressão 3D com inteligência artificial vai trazer um monte de coisa nova. Né? Inteligência artificial, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, vai trazer um monte de coisa nova. Então, hoje, a evolução ela não caminha separado. Exato. As coisas estão se juntando. E aí a É, evolução ela se torna mais rápida ainda. eu vejo isso que um grande protótipo dessa história foram os Fab Labs, né? Que eles começando a entender isso, ou talvez até a Lego Lab, né? Começou a entender que tinha essa relação. Open source foi um começo disso daí que você está falando, né? Numa escala menor, numa escala de teste, numa escala interna de universidades, né? Mas você sabe que assim, acho que é uma coisa que ainda está fora do radar das pessoas, né? Mas muitas empresas, muitas mesmo, inclusive muitas das maiores empresas do mundo, Uhum. sejam elas Big Tech ou não, óbvio que as Big Techs têm uma facilidade maior de entender isso, têm trabalhado muito fortemente com open source e com open source hardware, né? Open Aham. hardware, né? Porque eles têm várias vantagens nisso. Então, sei lá, uma Netflix da vida colabora com muitas frentes de software aberto, alguns que eles mesmos desenvolveram, e qualquer concorrente deles pode utilizar. Uhum. Né? Por que essas empresas fazem isso? Isso que é uma coisa que empresas tradicionais não conseguem entender, porque as empresas tradicionais vêm dessa mentalidade industrial, onde o segredo industrial, a patente, o Isso. registro e etc e tal, tudo isso é muito forte, né? Aquela coisa de é meu, É ninguém meu. chega, ninguém É, tasca, ninguém é, toma e ninguém nem pode ficar é, sabendo. é. Então é difícil compreender, mas tem vários porquês disso ser feito, tá? Aham. Seja com hardware ou com software. Sempre não, mas o que convence as empresas são porquês financeiros, entendeu? De trazer mais grana, mais lucro, mais Retorno. efetividade, mais retorno, né? Óbvio que você tem alguns também que para a empresa ela é um retorno financeiro, mas que ele não é necessariamente um retorno financeiro. Então vou te dar um exemplo. Quando uma empresa utiliza um aparelho que é open hardware Uhum. e vai contratar um engenheiro, Uhum. você imagina o seguinte: esse engenheiro ele está indo trabalhar nessa empresa, ele sabe que ele não vai trabalhar 40 anos lá, isso não existe mais, ele vai Sim, trabalhar sim. 3 anos lá, 5 Cinco no anos lá, máximo. e aí você fala assim, porra, eu vou lá trabalhar 3 anos na empresa tal, e vou trabalhar com um equipamento que depois que eu sair de lá, ninguém mais usa o equipamento. Exato. E aí, né? Então você, pô, qual que é a sua expertise? Ah, eu sou especialista em Swabbers. Pô, Aham. mas só a empresa tal usa os Swabbers, entendeu? Então, isso é uma vantagem para o cara. Agora, qual é a vantagem para a empresa? Facilidade na contratação. Ela pode contratar os melhores engenheiros do mundo, porque esse cara não vai olhar e falar assim, pô, eu vou trabalhar com um negócio que só vai ser usado aí. Outra coisa, esse engenheiro também tem propósito hoje. Ele fala assim, pô, eu quero trabalhar numa tecnologia que está sim sendo usada por essa grande corporação, mas também vai beneficiar uma ONG, vai beneficiar uma pequena empresa no interior da África, vai beneficiar uma comunidade carente, né? Então ele quer trabalhar numa tecnologia que vai ter impacto no mundo, Uhum. não só naquela empresa. Então, quando você trabalha com open source, seja software ou hardware, você tem vários benefícios que as empresas não conseguem visualizar imediatamente. A gente já fazendo isso. Não, tem bastante mesmo. É que eu acho interessante porque as coisas, eu às vezes acho que as coisas elas não conseguem evoluir mais, e para mim a pandemia mostrou isso, porque as pessoas bloqueiam isso. Porque as pessoas têm medo da Skynet, sabe? Essa história. Sempre eu vejo que tem esses Eu acho, medos. eu acho que tem isso também, mas eu só tenho um cuidado de botar a culpa nas pessoas, porque quando a gente fala de corporação, Aham. tem muita gente legal, muita gente que está tentando, Sim. seja com medo ou sem medo. Tem gente que tem medo, mas é ousado o suficiente para arriscar. O problema não são só as pessoas, ou eu diria, não, o maior problema não são as pessoas, o maior problema é o mecanismo. Uhum. Então, quando a gente fala de inovar nas empresas, é como é que a gente hackeia a empresa, Perfeito. hackeia no sentido Sim, mais sim, amplo da palavra, sim. como é que a gente hackeia a empresa para que ela se permita inovar? Essa é a grande dificuldade.
Que não adianta você pegar as pessoas mais inovadoras do mundo Não. e botar na empresa, tira os caras da Apple, da SpaceX, da Amazon, não importa qual empresa você considera inovadora, tá? Da Nike, não importa qual você está falando que é inovadora. E bota na empresa, é a menos inovadora do mundo. Não importa. Esses caras não vão conseguir inovar. Né? Porque a estrutura, o mecanismo não é feito para inovar. Então, mas agora eu acho que ele está se transformando para dar uma inovação. Eu acho que as empresas estão mais abertas, como eu falei, por uma questão de necessidade. Acho que a água está batendo na bunda em algumas indústrias. Nas indústrias que não estão batendo na bunda ainda, elas estão olhando para o lado e já entenderam que a água vai bater na bunda. Então, está mais fácil hoje você convencer a corporação a inovar. Então, acho que a maioria das empresas já se convenceu que precisa inovar, já entendeu que precisa inovar. O que a maioria das empresas estão agora é na dificuldade de, como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o mecanismo para fazer inovação, para permitir inovação? Né? A gente já passou o primeiro passo. Lembra dos 5 estágios do Luhmann? Né? Já tiveram a negação, já tiveram a raiva. Né? Exato. Então, elas estão na aceitação, mas elas têm agora tendo esse trabalho de, como é que eu faço isso? Né? Já aceitei que eu tenho que inovar, já aceitei que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que sair da zona de conforto e tudo mais, mas e aí? Né? Qual é o próximo passo? Eu sinto isso, é engraçado falar isso, porque, teoricamente, da onde vêm essas pessoas futuras que vão trabalhar nas empresas, elas vêm das universidades. E eu percebo que a universidade está travada. Aqui no Brasil está bem travada em relação a isso. Eles ainda estão com mentalidade industrial no esquema de ensino. Então, como é que você muda uma mentalidade para as pessoas que vão ser as futuras CEOs com ainda uma base que constrói a sua carreira, a sua coisa, consolidada dessa maneira? Hulk, eu acho que quando a gente vai falar de academia, né, de universidade, eu acho que nós temos... O buraco é muito maior, tá? Porque no osso, como as coisas mudam muito rápido, está todo mundo atrasado. Sim. As escolas estão atrasadas, a academia, né, a universidade está atrasada, as empresas estão atrasadas, o governo está atrasado, os profissionais estão atrasados. No osso, está todo mundo atrasado porque... E se não está, vai ficar amanhã, porque a tecnologia está muito rápida, tá? O que eu sinto na academia é que o mecanismo da academia hoje, ele se perdeu. A academia hoje vive numa bolha, e eu estou generalizando, obviamente, sim, né? sim. Mas a academia vive numa bolha que é muito complicada de ser alterada, tá? E aí você tem camadas nessa discussão. Uma das camadas é a academia no Brasil, ela está mais preocupada em gerar volume do que gerar qualidade. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é uma discussão longa que dá para fazer 3 podcasts sobre isso. A gente faz. Tem uma outra discussão que a academia está mais preocupada em escrever do que explicar. Perfeito. Então, e quando a gente fala sobre ciência, isso virou um problema mundial. Sim. Esse é outro assunto que dá para a gente fazer 3 podcasts sobre isso. O cara do Space Today falou bem isso, achei bem legal quando ele toca nisso. Acho que se você tem hoje pessoas como ele, como o Schwarza, como o Iberê, assim, pessoas que estão dentro dessa coisa de ciência, né? Alguns um pouco mais profundamente, alguns menos profundamente, mas que estão demonstrando e estão fazendo um trabalho quase que de herói de fazer isso. Mas mesmo esses caras sentem dificuldade na academia. E, novamente, não é o acadêmico, é o motor. Sim. Não adianta você pegar um cara e falar, esse cara quer fazer divulgação científica. Se aonde ele está, não vai esfolar ele por fazer isso e não vai incentivá-lo. Né? Exato. Então, isso é uma discussão. Agora, em relação ao que a gente fala aqui de inovação e tudo, o meu sentimento, e eu posso estar errado, é de que a academia ela confundiu o meio com o fim. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar muitas décadas para trás, o que a gente tinha? A gente tinha a iniciativa privada trabalhando pelo lucro, e você tinha a academia, as universidades, falando assim, cara, o meu negócio é a longo prazo. Eu estou olhando para a ciência base, para longo prazo, eu quero ver o que vai transformar a sociedade. Então, se eu estiver olhando para o lucro, que é o curto prazo, isso vai macular o meu objetivo. Então, eu vou distanciar do lucro, né? Vou me distanciar da iniciativa privada, porque eu estou olhando lá no longo prazo. O que acontece num universo hoje, onde as coisas estão acontecendo muito rápido, e não dá mais para você trabalhar sozinho, não importa se você está falando de uma empresa, de uma universidade, de um governo, não dá mais para trabalhar sozinho, as coisas estão... E você precisa ter parceria, você precisa ter colaboração, e você precisa ter ajuda, não só financeira, mas de inteligência, etc. e tal, as coisas... E aí essas duas precisam se unir.
O que acontece é que você tem dentro da academia todo um mecanismo que só foi feito para essa distância, e pior, pessoas que nunca entenderam esse objetivo inicial e passaram a ter orgulho dessa distância. Então você Perfeito. tem hoje professores ou diretores acadêmicos que têm orgulho de ser distante da iniciativa privada e nem entende por que essa distância lá no passado era legal. Ele Uhum. simplesmente tem orgulho disso. Uhum. E também é uma defesa própria, Sim. porque se ele não tem essa distância, ele talvez seja qualificado de uma outra maneira, Ou e ele contaminado, não né? tem, ou É. contaminado, ele não tem mais a exclusividade que ele tem, né? Então, Famoso você escudo anal. então acho que assim, hoje o que eu percebo é que assim, o que era um meio para um fim se tornou um fim em si. Então hoje a academia tem orgulho dessa distância e quer essa distância sem nem saber por que ela quer essa distância, Uhum. né? E isso acho que é um problema grave quando a gente fala de evolução, mesmo para a sociedade. É que eu Né? acho, eu joguei isso em pauta porque eu vejo, por exemplo, o fundamental ou o básico, ele já está começando, vem se transformando por pelo menos uns 15 anos. Né? Então, hoje eu vejo muitos colégios fundamentais. Tudo bem, pode ser uns mais caros, mas tem também os modelos padrões do Estado, tal, tem vários, que tem muito mais a audácia de tentar se inovar em coisa da educação em relação a, tipo, a realmente fazer com que o aluno participe de uma ação e não que ele decore uma coisa, e às vezes eu vejo que na universidade ainda está travado nesses moldes, é isso que eu estou falando, entendeu? Então, eu vejo que a educação básica, muitas já se transformaram, né? A gente tem aí várias classes de transformação na educação base, construtivismo, né? Tá falando do construtivismo, Uhum. Lacan, tá falando disso, e eu vejo que isso está acontecendo, tanto quando eu vou dar uma palestra em alguns colégios, convidado pela faculdade, eu olho e falo, puta, os caras estão começando a ficar preparados, sabe? Você vê que tem algumas matérias que estão querendo juntar as coisas e tal, e daí o cara entra na universidade, ainda tem um pouco dessa blocagem, me incomoda. E não é o Eu diria que MEC, nas entendeu? escolas, eu não diria que as escolas já se transformaram, mas eu acho que tem muitas iniciativas legais e eu acho que tem algumas coisas que já começaram a se espalhar de maneira mais efetiva. Então, hoje, por exemplo, falar de STEAM, de colocar mais artes, mais ciência, mais tecnologia, já é cair no comum. Sim. Você colocar a história de movimento maker nas escolas também É, já é chover no molhado, né? exato. Mas você tem coisas mais profundas de trabalhar com projeto e etc e tal, que ainda são iniciativas mais isoladas, tá? Eu acho que tem uma discussão que ainda não é feita na escola, aí volta para aquele assunto que a gente começou, né? Do que a gente vende, o que as pessoas estão comprando, que é entender por que eu ensino Uhum, isso, por que eu ensino aquilo. uhum, Por que eu dou aula de inglês? uhum. Por que eu dou aula de história? Por que eu dou aula de matemática? Nem mesmo os professores que dão aula, e eu estou falando isso porque eu converso com muitos deles, e quando eu faço essa pergunta, muitos deles nunca tinham parado para pensar nessa pergunta. E a resposta é sempre uma resposta padrão. Uhum. Ah, para preparar a criança para o futuro. Tá, beleza. Mas por que nós damos aulas de história para as crianças? Por qual motivo? Aham, Por que eu não elimino história e boto uma outra matéria qualquer? Né? uhum, E aí, quando você vai chafurdando nisso e você vai pesquisando por que a gente ensina inglês, por que a gente ensina história, os motivos pelo qual a gente ensina um e o outro talvez tenham mudado. aham, E a maneira que a gente ensina tem mais relação com aquele motivo inicial. aham, Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Por que o inglês é muito baseado em gramática e menos em conversação? aham. Porque antigamente a gente aprendia cultura nos livros. Perfeito. Hoje você aprende outras culturas no YouTube. Por que você ensina história e você está tão preocupado em ensinar, decorar datas Uhum, e não entender diferenças culturais ou outras coisas, uhum. né? Ou entender que o que você faz aqui tem impacto lá e a sua história tem impacto o passado tem impacto no presente e por aí vai. Então, será que faz sentido ainda, né? Ou será que tem a ver com o que era antigamente, que era o patriotismo, né? Uhum. Então, essa Isso discussão, é eu não estou legal. dizendo que tem certo ou errado, ou Exato, que a gente exato. deveria, ou que, né? Eu tenho a minha opinião, não estou dizendo que a minha opinião é a correta, mas o que eu sinto muita falta é essa discussão. Sim. Ela não tem. Eu faço essa pergunta para professores e a maioria
nunca parou para pensar. Eu não estou discutindo se eu gosto da resposta dele ou não. A Aham. maioria nunca parou para pensar por que, que ele ensina português, por que, que ele ensina matemática, por que, que ele ensina inglês, por que, que ele ensina história e por aí vai. Uhum. Essa coisa de ir na modinha, agora a modinha é makers. Aham. Legal, puta, eu adoro. Eu fui um dos babacas Sim. que começou a falar isso mais cedo do que todo mundo. Mas eu sei, sou suspeito, amo essa história, mas você está ensinando porque é modinha, É. né? Eu acho que entender o valor, né? Eu sempre falo que a moda ela vem para dar aquele boom inicial de todo mundo entender, mas Ela chamar tem, gente para se ela tem consolidar, seu né? valor. Ela tem seu valor, entendeu? Inclusive Sim. comercial. Você tem as escolas privadas, né? Elas começam a fazer algumas coisas que são legais, porque isso também é uma maneira de mostrar que elas estão em dia, estão modernas. Isso Aham. tem seu valor, inclusive comercial, né? Sim. Então a moda ajuda nisso também. Óbvio, quando a moda é algo legal, né? Quando a moda não é Sim, algo sim. legal, não, mas a moda ajuda. Quer ver fazer um paralelo? A moda de ensinar agile hoje nas empresas. Tá. Não é agile que vai sozinho destravar a inovação na empresa, mas é uma das competências que é interessante da empresa aprender. É uma modinha, Uhum. mas é uma modinha boa. Sim. É bom que as empresas. Agora, é ruim que as empresas acham que só ensinando agile vai resolver. Não Então, vai. aí a minha crítica, por exemplo, quando o pessoal vem chamar, tá falando lá de design thinking, quando a gente fala que design thinking é uma metodologia, aí que vem o problema de quando fala da metodologia. Porque as empresas Uhum. elas vão aprender achando que a metodologia você vai seguir os padrões do método. E na verdade você tem que entender quais são os gaps, né? Então, tipo, se eu começo do fim, como é que eu valido? Se eu começo do começo, como é que eu valido? Parece que o que eu falo é isso, essa máquina é que não funciona direito. Eu acho que é aí que está a questão da inovação e a cabeça das pessoas, dos jovens hoje, né? Que é justamente isso. Eu entendo que as coisas não são alocadas em caixinhas e eu tenho que ter uma sequência. Eu sei que eu tenho que explicar na sequência. Então, isso que me incomoda um pouco. As universidades de design, que eu dou aula em 4, né? Então eu sinto algumas coisas nisso. É assim: vamos ensinar a fazer luminária porque luminária é simples. Para quem? Você está falando sobre meio de produção ser simples, mas que luminária é simples? Então, assim, não é porque é simples ou não. A questão da complexidade do pensamento do projeto, da relevância dele, né? Então, é essa discussão. Eu vejo que alguns colégios, algumas coisas já estão se propondo a fazer isso. Tem algumas, até universidades, alguns lugares falam: o problema do Mac, o problema não é o Mac. O problema é como você interpreta aquela famosa história da ABNT, né? A ABNT é um calhamaço desse tamanho, mas no fundo vão ser as universidades que vão definir quais são as regras que eles vão seguir para os documentos deles. Então, acho que Acho tem que um pouco O dessa. Mac ele é uma das barreiras, mas ele não pode ser entendido como uma desculpa, tá? Eu não acho que é uma desculpa. Assim como você tem outros segmentos que o cara fala assim, porque a gente tem muita legislação, a gente tem muito isso, tem muita regrinha, isso. Cara, e que segmento que não tem mais regra, mais problema do que o segmento bancário, Exato, né? exato. Isso não impediu esse ser a primeira indústria a ser transformada. Sim. Então, óbvio que eu entendo as dificuldades das universidades, dos professores, é sempre muito difícil, tá? E eu não estou sendo irônico, é realmente Sim, sempre muito difícil. sim. O dia a dia do cara, o cara ganha mal, puta, o cara não tem tempo, aí o cara trabalha, depois tem que corrigir prova, e as universidades não têm verba, e tem o MEC, assim, eu entendo tudo isso. Mas, cara, todas as indústrias têm esses problemas todos, entendeu? Todas. A grama é sempre mais verde do vizinho. Não, Todas. isso eu entendo a barreira, mas não pode ser uma desculpa. Eu costumo dizer, tem um exemplo que eu às vezes dou dentro desse pilar, é assim, cara, muito legal, papel reciclado, toda essa história, né? Mas, vamos ser honestos, uma tilibra está muito mais preparada para a devolução da água limpa do que você fazendo papel reciclado na sua casa, que vai usar tingimento e vai jogar tudo na pia. Ele é muito mais ecológico que você. Então, por que você está criticando ele sem antes olhar as ações, né? Eu tenho, né, para usar uma expressãozinha de publicitário, mixed feelings sobre isso, né? Sentimentos conflituosos, porque seja você fazer a coisa em casa, ou, sei lá, vou dar um exemplo bem clássico disso, o tal canudo de plástico, né? Aham, aham. Não é o canudo que vai resolver, não é o maior problema, nem de longe. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento de, putz, cara, a gente tá sendo hipócrita, ou a gente está apontando a arma para o lugar errado, ao mesmo tempo, eu acho que esse movimento, ele também traz uma educação para a população, uma maneira da gente sentir que está fazendo parte, uma maneira da gente se movimentar,
Puta, mas é 0, alguma coisa. Puta, mas é alguma coisa já Sim. também, é um primeiro passo. Então, eu consigo ver o copo meio cheio e eu consigo ver o copo meio vazio, entendeu? Então, coisas assim, eu concordo. Não adianta a gente falar de fecha a torneira para escovar o dente, quando na verdade está vazando água no cano que chega na sua casa num nível assustador e diariamente 24/7. Mas eu acho que a gente tem que também fazer a nossa parte. Então, eu acho que tem uma questão de trabalho individual, tem uma questão de educação, tudo isso eu acho que também é muito importante. Mas a gente não pode esquecer do resto. Não adianta falar assim, puta, parei de usar canudo, tá resolvido o problema. Não Sim, tá, sim, sim. né? Não Sim. tá nem um pouco resolvido o problema. De acordo com o Você tem professor. feito cortes ou não? Não, a gente vai começar a fazer, mas a gente não faz cortes. Mas eu no meu próximo podcast, eu quero fazer cortes, né? Primeiro assim, no YouTube é meio óbvio, Aham, mas eu tô querendo fazer uma playlist de cortes no Spotify também, sabe? No Spotify e outros, né? Eu aham. tô pensando realmente na maneira de consumir, porque você tem pessoas que gostam de consumir 1h30, Sim, não importa se é direto ou picado, sim, sim. mas você tem pessoas, cara, que a hora que vê 1h30, puta, nem Desiste. começa, É, é, entendeu? é. E isso tem, por exemplo, no YouTube, isso já virou. Começou com o Flow, obviamente, né? Sim, sim. Quer dizer, não sei nem se começou com ele, mas foram eles que Aqui que massificaram isso. massificaram, é. E aí você tem pessoas hoje que só veem os cortes. É Você que, tem pessoas que só veem o full e tem pessoas que veem os dois. então, esse negócio do Instagram foi interessante porque a gente começou a perceber isso. Porque o Instagram é uma ferramenta que todo mundo vai, todo mundo vê, muito rápido. E fazer os cortes lá, porque isso a gente tá chamando também de cortes, os nuggets que a gente Mas entrega. você tá conseguindo fazer essa ponte, porque assim, o que eu percebo nas redes em geral, isso seja cliente, seja comigo, seja, tem quilos e quilos de exemplos. É muito difícil você herdar público. É difícil, é difícil. Assim, vou dar um exemplo bem babaca, tá? Você pega um influencer que tem 10 milhões de seguidor no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, e esse cara vai para outra rede, cara, o cara camela que nem uma cadela no cio Sim, para conseguir fazer público na outra rede. sim, sim, porque, por exemplo, sabe onde é que a gente percebeu isso? O podcast. Podcast é o seguinte, então podcast a gente tinha essa ideia de fazer. O que que a gente começou a perceber? E olhando alguns YouTubers, tem gente que consome podcast pelo YouTube, e é só som, porque uma coisa que a gente viu era ter um podcast, a pessoa precisa baixar um programa e ter o programa. O YouTube ele só entra no coisa. Então a gente tem um Não é podcast só isso. completo. Não é Então, só isso, tem uma outra coisa que você talvez não tenha. Talvez você, obviamente, já deve ter pensado nisso. Você tem uma questão de custo. O 3G do cara muitas vezes dá o YouTube de graça. verdade, verdade. Né? E aí você fala, pô, e o Spotify? O meu plano dá, mas o do cara às vezes não dá. Sim, sim. Então o que acontece? Às vezes o cara prefere escutar no Facebook ou no YouTube, ou o que acontece muito no WhatsApp, Aham, aham. entendeu? Assim, bom, porque o cara escuta no WhatsApp? Tudo bem, tem uma questão de facilidade Instagram da deve ser por causa plataforma. disso, então, também. Instagram É, deve ser por causa é, disso. entendeu? Então, assim, não deve ser só isso, mas a questão de custo também é relevante para um país onde você tem Sim. uma faixa considerável de pessoas que está escutando em trânsito, hoje menos, Aham. mas que não tem. Às vezes esse cara não está mais em trânsito, mas ele não tem Não, cara, a gente tá. internet de escada. Puta merda, tô dando uns fora hoje. Não, Não tem relaxa. mais, não tem A banda fibra, não larga, a banda tem, larga. não tem banda larga em casa. A gente tá sentindo isso na universidade, tá dando dó, porque os alunos, a gente fala, o problema é computador. Cara, o problema não é computador, velho. O problema é banda. Porque a maioria das plataformas, Zoom e a maioria das plataformas roda no celular, mas a banda do celular não segura. É. Aí tem professor que fica criticando, que é uma coisa que eu converso com muitos professores. Fala, o cara não abre a câmera. Cara, às vezes o cara não consegue. Se ele abrir a porra da câmera, cai a internet do cara, sabe? Ou se você abrir a sua câmera, cai a internet do É. cara porque precisa mais banda do dele. E aí tem uma outra questão que também é relevante, que é o seguinte: hoje a maioria tá redonda nisso, tá? Mas a maioria das plataformas demorou muito para preparar a transmissão para low band. Sim. E o YouTube fez isso com maestria muito cedo. Por quê? Porque quando ele começou, o vídeo era pesado para todo mundo. Com o streaming. Em 2001, um vídeo de 3 mega, nem quem tinha banda larga baixava. Cara, lembra? Uma música de 3 megas demorar a madrugada toda com internet de escada? Então, não, mas esquece a internet de escada, mesmo com banda larga. Sim. 2001, com banda larga em casa, Era né? 500 ou era um negócio assim. as grandes eram, sei lá, 5 mega. É. Né? Hoje as grandes, sei lá, 500 mega, 300 mega, né?
Então, o YouTube fez muito rápido isso. Então, o que acontece? Você consegue consumir... Você nota hoje nas plataformas de streaming, cara. Tem algumas que, além da interface ser uma desgraça, a qualidade quando você está no 3G, para algumas vai suave, para outras não vai. O Vimeo acontece isso. A gente tinha vídeo no Vimeo, acontecia bastante isso, a gente teve que mudar por causa disso. Era bem isso. O Skype é um exemplo. O Skype ele se consagrou como sendo a grande videoconferência e ele parou no tempo, porque ele demorou muito para ficar leve. Ele é muito pesado. Ele é extremamente pesado até hoje para banda, para exigência de banda. Ele não parou no tempo, né? Ele foi comprado. O que dá na mesma. Mas aí chegou, cumpriu o objetivo, entendeu? O problema é comprar e destruir o valor da marca, né? É o que eu sempre falo, que eu bato palma para a Disney, cara. Queira ou não queira, a Disney comprou, entendeu que não ia vender 7 bilhões de Mickey, entendeu os valores da marca. Se você discutir isso com alguns nerds, eles vão discordar de você. Cara, eu sou nerd, porra. Eu sou nerd de carteirinha porque eu era o nerd que era chutado na escola. Você não é nerd tóxico. Não. Porque se você falar com nerd tóxico, você falar, pô, a Disney comprou Star Wars e transformou, o cara fala assim, acabou com o Star Wars. Não. Aliás, quem parar para pensar fala, não, a mulher continuou lá dentro com a diretoria, ela que fez a merda. A que tá acompanhando o George Lucas há 30, 40 anos, cara, não é isso. Mas é isso, é o tóxico, né? Esse negócio do tóxico. Cara, você estava discutindo o negócio da educação, tem um negócio sério que eu gostei muito do que o cara do Space Today falou, que eu achei genial, assim, por que terraplanismo chegou onde chegou, cara? Porque ninguém veio discutir. Essa é foda, velho. Eu conversei... É o que mais me assusta. Eu conversei com o Vilela sobre isso, né? Quando eu fui no podcast dele. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas que algumas pessoas não perceberam ainda, e são pessoas que têm hoje grande poder de influência, é que não é só a questão de você dar espaço para um cara falar. É uma questão psicológica que na cabeça das pessoas, a hora que você bota um cientista discutindo com um cara de terra plana, ou não precisa nem ser discutindo, mas você faz um episódio com o cara de terra plana e um episódio com um cientista, você baliza na cabeça das pessoas que esses dois caras têm o mesmo peso. Interessante. E isso ajuda... mas eu estou dando espaço para dois. O cara que é burro que vai para um lado vai para o outro. Cara, mas assim, psicologicamente... Não é assim que você está comparando duas coisas e fala assim, pô, tá aqui, ó, dois argumentos diferentes para você ver qual você gosta mais. E tá errado, porque não é verdade isso. Fato. Um é pseudociência, um é fake news, um é mentira. A grande maioria desses caras, não acredito, os caras que efetivamente estão ganhando dinheiro com isso não são malucos, nem burros, são espertos, né? Que estão ganhando dinheiro em cima da ignorância das outras pessoas. E do outro lado você tem cientistas. Você tem pessoas que estão precisando... E além de tudo, cara, é uma concorrência desleal. Porque não tem, assim, por mais que você tenha hoje um Space Today, um Schwarza, um Iberê, vou esquecer o nome. Ciência todo dia, essas coisas. Ciência todo dia, você tem um puta mão de caras legais que são carismáticos, que sabem falar, que são comunicadores, que são interessantes. 99,999% da ciência não sabe fazer isso. É um assunto enfadonho, é um assunto que às vezes você precisa de mais profundidade para entender, é um assunto que cansa a sua cabeça para entender, contra o outro que, cara, não tem nada mais entertainment do que teoria da conspiração. Por isso que os filmes você tem filmes maravilhosos que são, Matrix, maravilhoso. E é o quê? É uma teoria da conspiração total. Então, você tá fazendo uma concorrência absolutamente desleal. Então, e você está colocando as duas com o mesmo peso. Interessante. E isso psicologicamente para quem é ouvinte, para quem está formando a cabeça, formando opinião, e muitas vezes esse cara, do lado dele, ele não tem pessoas... As pessoas que estão ensinando esse cara, às vezes não é um professor. Não é um cara... Às vezes a pessoa que está ensinando é justamente isso, cara. São esses podcasts que os caras estão escutando, que tem gente muito legal, mas às vezes tem um cara que é um puta de um babaca. Então, eu acho que eu não gosto de cagar regra, sabe? De não poderia, não deveria entrevistar.
mas eu acho que eles deveriam levar isso em consideração também. Aham. Né? Que eles são hoje um canhão e que a hora que eles dão espaço para essas duas frentes, isso na cabeça de muita gente equaliza. Pô, eu tenho dois Então eu argumentos posso aqui. escolher, né? Quando na verdade Eu não posso é escolher. bem a escolha. Deixa eu ver qual que faz mais sentido para mim aqui, entendeu? É interessante isso aí que você está falando. Eu fiquei me questionando o seguinte: é uma coisa que eu ouvi de um amigo meu quando ele foi consertar o computador, há muito tempo atrás. Ele botou lá o antivírus e falou: Olha a quantidade de vírus que tinha. Eu falei: Caralho, você botou um monte de vírus. Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci para tudo. Ele falava assim: Não, eu não botei um monte de vírus. Os vírus estavam aí, agora eu dei a possibilidade de aparecer. Será que a internet, o mercado de consumidor, não está dando mais possibilidade de aparecer? Isso não é bom se a gente olhando para o copo mais cheio? Tipo, antes a gente não via a ignorância, hoje a gente vê e pode auxiliar para que seja menor isso. Entendeu Eu o acho que tem ponto? esse, eu acho que tem esse lado, mas eu acho que a gente tem mais malefício do que benefício, porque é diferente de você dizer só que apareceu. Sim, apareceu. Apareceram os burros, apareceram os mau caráteres, apareceram os idiotas. Mas o problema é que muitos desses caras ganharam voz e estão sendo potencializados e ajudados por essas ferramentas. Então, eles estão potencializando o Surfando nisso. problema. Estão criando novos ignorantes, novos idiotas, novos preconceituosos, né? Esses caras estão encontrando voz, estão encontrando suporte, estão encontrando apoio. Então, é óbvio que não é que o ser humano era lindo, maravilhoso e agora a rede social tornou todo mundo idiota. Não é Sim, isso. sim, é Né? isso que eu não acho. Né? É óbvio que já existia idiota pra cacete. Mas o algoritmo hoje e os modelos de remuneração estão potencializando muito esses caras. Sim, E eles estão proliferando como nunca. sim. É muito difícil você fazer uma hortinha na sua casa. Agora, criar mofo, sabe? Chamar formiga, chamar praga, chamar musgo, é muito mais fácil, entendeu? Uhum. Eu acho que hoje não dá para a gente olhar o copo meio cheio. É. Nesse aspecto, não. A gente tem que olhar o copo meio vazio e falar como é que a gente combate isso. Não, Né? eu sempre E essa penso como discussão, cara, essa combater. discussão é muito profunda porque a gente tem muita hipocrisia, entendeu? Uhum. Vou te dar dois exemplos, tá? Os caras que têm hoje podcast e estão dando opinião sobre isso, a opinião desses caras é suspeita. E eu não estou duvidando da índole desses caras, tá? Mas esses Perfeito. caras ganham dinheiro com audiência. Uhum. Então ele está dando opinião de algo que mais audiência vai dar mais dinheiro para ele. Ele é suspeito. Da mesma maneira que você fala assim, pô, esse juiz vai julgar alguém da família dele. Eu não estou dizendo que esse juiz não é honesto, não é justo, mas ele é suspeito, ele não deveria. Você tem uma incompatibilidade nisso, É que nem médico, né? Você entendeu? não operar a própria família. É um Exatamente. negócio Você fala assim. assim, pô, mas você está dizendo que esse cara não é um bom médico? Não, Não. mas existe uma incompatibilidade aí, né? Isso é uma coisa. Mas você quer ver um exemplo similar? Vamos falar da imprensa tradicional, que tem sofrido muito com isso e tem Sim. batido muito em fake news. Tá bom, 90, tô tirando esse número do bumbum, tá? Tá. Mas o que eu quero dizer é que assim, é uma porcentagem altíssima. Ótimo. 90, 95% dos veículos tradicionais hoje online são a maior fonte de fake news, porque todos eles estão ganhando dinheiro com o que a gente chama de native advertising, que é notícias que são pagas ali, que fingem que são notícias, né? Uhum. Então você entra hoje num veículo, por exemplo, de economia. Vai ter lá na home, lá vai ter uma barrinha lá que tem notícias que alguém pagou para estar lá, e o Uhum. cara tá vendendo pílula de milagrosa, coisa de saúde milagrosa, tá vendendo um monte, assim, cara, fake news da pior espécie. Uhum. Não é político, não é terra plana, mas é vendendo produto de mentira, vendendo coisa de mentira. Não, porque as pessoas emagreceram, não sei o quê, porque, sabe, desde Uhum. daquela coisa que pílula que vai curar a calvície, da outra, não sei o quê. Então, assim, pô, então peraí. Então, os veículos hoje que também discutem isso, também reclamam disso e também falam da importância da informação, na home dos caras tá lotado de fake news e notícia mentirosa. E aí? Não é uma hipocrisia isso? É Pois complicado. é, porque esses caras, muitos desses veículos hoje, estão com problemas financeiros muito grandes. Uhum. E esses caras estão pagando, muitas vezes upfront, né, uma grana que eles pagam uma Antecipado. grana, uma grana antecipada muito, muito grande para esses caras. E aí? Se tira isso, alguns morrem. Sim. Entende a incompatibilidade da É discussão? Então, complicado. é uma discussão muito complexa, Uhum. né?
Então, é difícil cagar a regra, né? Falar, pô, acho que não deveriam entrevistar esses caras. Eu acho que não, mas é só a minha opinião também, entendeu? Eu não acho que ele tem que esconder a sujeira debaixo do tapete, mas eu acho que da maneira como é feito hoje, no modelo como é feito hoje, esses caras não estão colaborando, não. Quando eu li o livro O Poder do Hábito, ele comenta isso. É mais fácil você dar uma notícia alarmante e alertar o cérebro do que você fazer a pessoa querer refletir, porque nós, como animais base, estamos acostumados a estar sempre alerta, sabe? Eu quero só divulgar o podcast que não está no ar ainda, mas... Manda bala. Mas, cara, queria convidar também todo mundo, quem gostou do papo, para poder... Eu vou lançar um podcast novo, né? Fiz algumas temporadas lá no UOL, fiz 2 temporadas também lá na revista do MIT Sloan, mas estou lançando o novo podcast agora, que vai ser com vídeo também. Então não está no ar ainda, mas quem gostou do papo, eu ia pedir para me seguir em qualquer rede. Procura meu nome, Ricardo Cavallini, tem Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, me segue, porque assim que lançar eu vou divulgar em todas as redes, né? E quem tiver curiosidade de me ver mais, tem meu canal no YouTube, que está um pouco abandonado, mas tem muito vídeo interessante lá, seja de impressão 3D ou de alguns dos assuntos que a gente comentou aqui, também dá para só procurar pelo meu nome que você acha fácil lá. Legal, Ricardo. Cara, foi um prazerzaço falar com você. Obrigado pela eu que disponibilidade. Agradeço, cara. Adorei o papo. E aí, eu não sei como é que vocês fazem para editar tudo, mas aí me manda quando for lançar. Mas, cara, foi um prazerzaço. Legal pra caramba. A gente tem que conversar bastante coisa. Se der certo, a gente tá com os canais abertos aí. Se você quiser divulgar, fazer alguma coisa, pra gente é importante. O YouTube, ele é para isso também. E fique tranquilo. Obrigado, viu, Cavalinho? Obrigado a você, meu. Um abraço, meu. Abraço, cara. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.